Bem-vindo à nossa videoaula Como Ser Radioamador. Essa é a videoaula número 37 e a 13ª parte envolvendo o estudo da apostila de legislação de telecomunicações da Anatel. Iniciando pela questão 1138, o enunciado diz: o documento expedido pela Anatel, que autoriza a instalação e a entrada em serviço da estação de radioamador, dentro dos limites de frequência e potências impostos à classe do responsável pela estação, é... Bem, aqui volta a analogia do carro. Então, o carro tem lá um documento chamado CRLV, chamado Certificado de Licença de Circulação de Veículo Automotor. Então, para andar com um veículo, ele tem que ter placa, ele tem que ter esse certificado, essa autorização. Então, um veículo, por exemplo, de fabricação caseira, não pode sair andando pela rua sem estar emplacado. Então, o emplacamento importa na prévia licença de circulação desse veículo. Com a estação de radioamador, não é muito diferente. Então, tem que ter esta licença. Então, a resposta correta é a resposta A. E aí, no enunciado, ele fala a instalação e entrada de serviço de rádio dentro dos limites de frequência. Então, nós já vimos nas resoluções 449 e na 697 que existe uma distribuição de frequências e a utilização de certos serviços, certas faixas e potências para os radioamadores. Então, cada licença ela tem uma diferença envolvendo essa divisão de potência, de frequências e assim por diante. As demais questões estão incorretas, primeiro por incongruência. Então, por exemplo, documento expedido pela Anatel. Então, é a Anatel que expede o documento. Essa expedição é feita por ela. E aí nós temos na alternativa B, atestado de residência. A Anatel não emite atestado de residência. Aliás, é um documento que nem existe mais aí. Existe o que é o comprovante de residência. Alvará de localização. Alvará é a autorização, tá? Dados pelo município. E a localização é onde você está. Precisa de alvará? Não faz sentido. O certificado de operador de estação de radioamador. Nós sabemos que esse documento aqui, já falamos diversas vezes em aulas anteriores, que é o documento necessário para a expedição da licença. Tá? Porém, o documento que autoriza a instalação não é o certificado de operador. O certificado é dado à pessoa física. O operador é uma pessoa física. Instalação de pessoa física não existe. Então, a instalação é a licença. A instalação da estação requer a licença de funcionamento. Por isso que a resposta A é a correta e não a D. A D, existe esse documento, que é o COER, entretanto, ele habilita a pessoa a ser radioamador, mas não habilita a estação. A estação tem que ser licenciada. E certificado de registro? Bom, o que existe de certificado de registro? Propriedade industrial, registro de veículo, registro de patente, né? Registro de nascimento, registro de casamento. Então, que registro é esse? Não faz sentido. Então, a resposta correta é a resposta alfa. Licença de funcionamento de estação de radioamador é a que autoriza a instalação conforme o COER. Bom, se você está estudando esta apostila, a questão 1139 é bastante clara. Diz o enunciado: o programa para a prova de conhecimentos básicos de eletrônica a que o candidato ao radioamadorismo deve se submeter vem relacionado. Esta apostila que você está vendo aqui nessa videoaula foi tirada do site da Anatel. Então, a resposta correta é a resposta Bravo, disponível no site da Anatel. Os conhecimentos sobre radioamadorismo, sobre eletrônica, que é o caso aqui, você não encontra na Constituição Federal. Você não vai encontrar no Código Q. Você não vai encontrar no Código Fonético Internacional. E nem no Código Brasileiro de Telecomunicações. Lá é uma lei sobre diversos tipos de telecomunicação, incluindo o radioamadorismo.
Portanto, a resposta óbvia é a Bravo. Questão 1140. O radioamador que descobrir interferências prejudiciais às telecomunicações deverá. Bom, aqui tem uma obrigação, na verdade não é bem uma obrigação de ordem legal, é uma obrigação mais de ordem moral. Esse dever está ao agente público. O agente público responsável pela fiscalização de telecomunicação, esse sim tem o dever, sob pena de prevaricar na função. Já o radioamador ele tem um dever moral. Se não fizer isso, também não será punido. Aqui é mais uma situação daquelas alternativas que você acerta a resposta descartando aquelas que não fazem sentido. Começando pela letra Bravo. Ministério da Guerra. Bom, se fosse Ministério das Comunicações ou Telecomunicações, até faria sentido. Esse ministério não existe há muito tempo. Então você vai fazer uma denúncia e olha o mais engraçado, por telefone, né? Quer dizer, a autenticidade desse tipo de denúncia não tem muita fé, né? Não tem muita coerência. Então descarta por isso e descarta porque não existe Ministério da Guerra. Advertir o responsável pela estação interferente. Às vezes a interferência a gente não descobre de onde vem. Tem que fazer toda uma pesquisa, ter equipamento especial, por isso que a investigação é feita pela Anatel e ela tem que ter técnicos competentes para isso. Tá? Então, como descobrir a estação interferente? Difícil. Mesmo que descobrir, você vai lá simplesmente adverte ele. Até pode fazer isso, caso ocorre, tá? Mas nem sempre é possível. Então você descobre uma interferência prejudicial, mas não sabe quem é a estação interferente. Então, é uma resposta pouco plausível, embora tenha probabilidade de haver esse comportamento aqui, advertir o responsável pela estação interferente. Letra delta, fechar a estação responsável pela interferência. Aqui estaria mais próximo a um caso de legítima defesa. Veja bem, só vai haver legítima defesa a partir do momento que está tendo uma agressão, ou seja, uma outra conduta criminosa. Mas nem sempre a interferência é crime. Então, a vítima de um crime de interferência é praticamente impossível. Além disso, se a estação deve ser fechada e você fizer isso por conta própria, pode você estar incorrendo num crime chamado exercício arbitrário das próprias razões. Ora, você tem razão, você é vítima, mas ir lá e fechar a estação não é de sua competência, você não é autoridade. Então essa resposta também ela é incorreta. A letra E, cobrar multa. Né? O radioamador pode cobrar multa? Você acha isso possível? Se criaria uma verdadeira indústria aí para isso, né? Que o que não falta é interferência no espectro eletromagnético, né? E cobrar multa de quem, né? Como é que você vai achar essa estação interferente aqui? Nem sempre é fácil. Obviamente, compete à Anatel fiscalizar o espectro das telecomunicações. Então, o seu dever moral é fazer a denúncia para aquela transmissão ou interferências prejudiciais à sua transmissão, QRN ou QRM. A questão 1141, ela é uma continuação da 1140 e diz o seu enunciado: o radioamador responsável por estação denunciada como interferente é obrigado a... Então vai haver uma denúncia. Tá? Essa denúncia pode ser verdadeira ou não. Veja bem, tá? Pode ser verdadeira ou não. Então tem que ser feita uma averiguação se essa estação do radioamador acusado de estar fazendo a interferência está de fato fazendo isso ou não. Então, o que ele deve fazer? Né? Olha só, letra A. Fechar imediatamente sua estação. Isso não faz sentido. Por quê? Ele faz parte de uma denúncia. Pode ser uma denúncia falsa. Então, se alguém denuncia e falsamente, e o radioamador terá que fazer isso, mesmo uma denúncia falsa? Não, não é isso. Então,
Vamos ver a questão por completo. Ó. Fechar imediatamente sua estação, mesmo antes de confirmada a denúncia. Então, se a denúncia é falsa, você não vai fechar sua estação, esperando que a denúncia se confirme ou não. Às vezes você é vítima de alguma difamação ou de calúnia. Letra B. Apresentar-se dentro de 10 dias à Anatel. Para quê? Resolve alguma coisa? Ir lá e fazer o quê? Apresentar defesa, dizer que não é o caso? Nem sempre. Tá? Se você é denunciado, quem denuncia é que tem que fazer prova. Ou o órgão responsável tem que fazer prova para tomar eventual providência. Letra C. Facilitar as inspeções promovidas pela Anatel. Sim, a Anatel poderá aparecer lá onde está instalada a estação e fazer a verificação se é ela que está promovendo a interferência. Tá? Então, o radioamador tem que fazer essa providência aí de facilitar a inspeção da Anatel. A letra D, obviamente, não faz sentido algum trocar seu certificado de habilitação de radioamador. Ora, se ele é uma estação do tipo estação de classe C, vai mudar para A, por acaso, sem mudar o equipamento, vai terminar a interferência? Claro que não. Então, é o tipo da resposta que não casa com a realidade. Prestar novas provas de habilitação. Mesma situação. Fez prova, aprovou, tira ou não a interferência que está causando. São duas respostas completamente sem cabimento. A resposta correta é facilitar a apresentação, lembrando que a letra A, por ser denúncia possivelmente falsa, não vai obrigar a você, antecipadamente da comprovação, ter que tomar providências, e esse prazo de 10 dias aqui, ele não faz sentido porque ninguém é obrigado a fazer prova da sua inocência. Questão 1142. O símbolo E representa o tipo de emissão relativo a. Bem, aqui nós vamos voltar àquela norma, que é o ato 9106 da Anatel, e o enunciado, então, lá da questão 1142 diz: o símbolo E representa o tipo de emissão relativo. Então vamos lá, tipo de emissão. Então, o tipo de informação, na verdade, é a letra E. Então, a emissão é A. Tipo de modulação é A. Canal, a natureza de sinal 3 e tipo de informação telefonia. Então a letra E refere-se à telefonia. Portanto, a resposta correta, o símbolo E, refere-se à comunicação por telefonia. Aqui então, quando o radioamador faz fonia, ou seja, transmite, por exemplo, a emissão tipo de modulação A e amplitude modulada, canal único, lá uma frequência, ele está fazendo telefonia. A questão 1143 também está ligado ao ato 9106 e diz no seu enunciado: o símbolo F, ou seja, o Foxtrot, empregado para o tipo de emissão corresponde a. Vamos ao ato. Então, no ato 9106, ele diz tipo de modulação, frequência. Então, nessa coluna aqui, representa a primeira letra, F. Então, o tipo de modulação em frequência é simbolizado pela letra F. Portanto, a resposta correta é frequência. Então, F para frequência. Questão 1144. Muito cuidado com esta questão. Ela apresenta no seu gabarito como resposta correta a resposta eco, ou seja, a resposta C. Porém, não é essa. Tá? Não é a resposta eco a resposta correta. No gabarito está como sendo
que somente radioamadores de classe A podem ter indicativos especiais. Trata-se de uma afirmação desatualizada. Vamos à norma. A Resolução 449 diz lá no artigo 57: os indicativos de chamada são classificados em efetivos, nós já vimos isso nas videoaulas anteriores, e especiais. Tá? Então nós temos aqui essa situação. E aí vem uma regra específica sobre o indicativo especial. O indicativo especial será concedido mediante requerimento da Anatel e constará de autorização válida para período de duração do evento, ou eventos acumulados até o limite de 1 mês. Então o indicativo especial só dura 1 mês. Veja que esse artigo aqui, em momento algum, ele condiciona a classe de radioamador. Então qualquer radioamador pode ter indicativo especial. Obviamente, a estação com indicativo especial estará limitada a sua classe. Então, se a gente for olhar a tabela 2 do anexo da própria Resolução 449, nós podemos ver que para a formação dos indicativos de chamadas especiais, ela tem tanto para a classe A e B, aqui, e para a classe C também. Então, voltando lá para a questão 1144, podemos ver claramente que, embora o gabarito diga que a resposta correta seja somente radioamador de classe A, conforme a Resolução 449, a resposta correta é a D. Então, se na sua prova cair esta questão aqui, marque a resposta E por conta de ser isso que está na apostila. Se a Anatel, por algum motivo, colocar que a resposta é a D e você marcou a E, você tem direito a fazer um recurso administrativo para validar a sua resposta. E o inverso também. Caso você marque a resposta D e derem como correta a resposta E, e essa questão talvez lhe possibilite a aprovação ou não, faça o recurso administrativo. Questione este tipo de resposta. A resposta dessa questão 1144 não está prevista na errata publicada pela Anatel. Questão 1145. Os autorizados do serviço de radioamador e os titulares de certificado de operador de estação de radioamador são obrigados a... Esta palavra obrigados aqui, tá? Temos que tomar um certo cuidado com ela. Tá? Primeiro, o radioamador ele é considerado por um decreto de 1943 ou 45, não me recordo o número, e nem o ano certo, mas é algo bastante antigo, é um decreto-lei, e diz que o radioamador são reservistas das Forças Armadas. Tá? Entende-se Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, essa obrigação, quando a gente fala obrigado, geralmente são obrigados em virtude de lei. Se não estiver previsto legalmente, a obrigação não existe. Tá? A obrigação pode ser no plano moral, mas no plano legal não existe. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser por conta da existência de uma lei. Feito isso, esse obrigado, então, nós vamos ficar no plano apenas do ponto de vista moral. Tá? Então, moralmente, dessas 5 situações aqui das alternativas, qual você acha que é sua obrigação moral? Obviamente, situação de emergência, ajudar o próximo, ter compaixão e situações nesse sentido. Então, a resposta correta é atender à convocação para prestar serviço de utilidade pública em caso de emergência. O restante das respostas não faz sentido algum, são incongruentes. Né? Então, por exemplo, filiar-se a uma associação de radioamadores. Também está no artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado a qualquer tipo de associação. Então, é um princípio de liberdade, não é obrigatório.
Participar de grupos de escuta permanente, QAP. Essa história do QAP, inclusive, eu tenho um vídeo comentando sobre isso. QAP é um código, é o código Q relativo à aviação, somente aplicado no serviço de rádio aeronáutico. Então, participar de grupos de escuta permanente não significa não significa o uso do código QAP. Essa, inclusive, é uma gíria, tá? Usa um código QAP para indicar essa situação aqui, mas isso aqui é tipicamente gíria. Está incorreta essa afirmação da letra C. Letra B. Estabelecer diariamente a comunicação com outros radioamadores. Ora, você é radioamador, mas você nem sempre vai fazer comunicação com outros radioamadores. Você pode ser radioamador para fazer, por exemplo, radioastronomia, tá? E não faz sentido algum, então, fazer comunicação com outro radioamador. Você quer fazer, por exemplo, reflexão lunar, você quer fazer experimentos de propagação de ondas e assim por diante, que pode ser feito sozinho. Então, não faz sentido. A letra A, remeter mensalmente relatório de suas atividades ao Ministério das Comunicações, Anatel. O que eles fazem com esse relatório aí? Vão ler conversa mole? Né? Se faz relatório para alguma finalidade. E amador é amador, sem qualquer finalidade a não ser de interesse pessoal. Está no conceito radioamador. Radioamador é um serviço de interesse pessoal. Apenas deve ser submetido à fiscalização. Então, enviar relatórios não é algo que interessa a terceiros, é somente ao radioamador. Então, do ponto de vista da obrigação moral, tá? E não legal, tá? Ele é obrigado moralmente, mas não legalmente, é atender a convocação para a prestação de utilidade pública em caso de emergência. E a questão 1146 diz: os radioamadores das classes B e C poderão requerer licença de funcionamento de 4 tipos de estação, sendo-lhes negada a licença de funcionamento para... Bom, os 4 tipos de licença que o radioamador de classe C e B, ou B e C, podem ter. Então, vamos lá. São as estações fixas, e as estações fixas elas se dividem nesses 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a 4ª estação que essas 2 classes podem ter, então, é a móvel ou portátil. Então, aí nós temos então ainda as estações repetidoras. Então, quem pode ter uma estação repetidora? A resposta está lá no artigo 444, também da resolução 449 da Anatel. Então, a licença para o funcionamento de estação repetidora do serviço de radioamador poderá ser requerido por titular do certificado de estação de radioamador COER classe A. Então, estação repetidora, quem pode ter é somente radioamador classe A. Também as associações, universidades, mas nesse caso, essas entidades aqui, ao licenciar uma estação de radioamador na forma de repetidora, terá que ter um radioamador de classe A como responsável. Portanto, a resposta correta é a alfa, tá? Os radioamadores de classe B e C não podem ter estações repetidoras. Obrigado por acompanhar essa nossa videoaula. Deixe o seu like, compartilhe com seus contatos. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e reforço o convite a você a ser também um radioamador. Para você, um grande 73. Até a próxima.